Há duas maneiras de você enxergar a vida, segundo Albert Einstein: entender que tudo é um milagre ou entender que nada é um milagre. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como algumas pessoas não acreditam em milagres. Os milagres que acontecem na vida delas e mesmo os que acontecem na Bíblia. Ah não, Jesus não curou aquele cego, ele tinha um problema psicossomático. Não, aquele camarada, na verdade, ele não estava morto, era catalepsia. O Mar Vermelho não era mar, era um riacho. Certa vez um pastor racionalizando, pregando que o Mar Vermelho não era realmente um mar, era um riachinho que passava no tornozelo. E que na verdade Deus não fez um milagre de verdade. Uma senhora ouviu esse sermão e ela ficou extremamente triste. Foi para casa frustrada, mas será que Deus não tem poder para dividir um Mar Vermelho? Mas no dia seguinte ela voltou radiante. Pastor, é incrível! Porque Deus, eu achava que ele era poderoso, mas ele é muito mais poderoso do que eu acreditava. Porque eu achava que ele era poderoso para dividir o Mar Vermelho, mas ele tem que ser muito mais poderoso para poder afogar um exército de egípcios com carros de guerra e cavalos com um riacho no tornozelo. A verdade é que tem pessoas que acreditam e outras que não. A Bíblia fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Não apagueis o Espírito, não desprezie as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Não apagar o Espírito? O que é isso? O que é não apagar o Espírito? É quando você não acredita nas profecias. É quando você vê os milagres, mas não acredita neles. Você racionaliza, você tenta dar motivos. A Bíblia conta que certa vez Jesus expulsou demônios que estavam atormentando um jovem, e as pessoas ao verem Jesus olharam assim para ele e falaram assim: olha, ele é o maioral do Beelzebu, ele é o chefe dos demônios, e tentaram dar uma razão para ele ter tirado os demônios sem ter poder. É isso que acontece quando você tenta racionalizar o poder de Deus. A Bíblia fala que existe um negócio que não tem perdão, um pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. O que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Será que se eu xingar o Espírito Santo, será que eu falar mal dele, será que isso é o pecado contra o Espírito Santo? Lógico que não. O pecado contra o Espírito Santo tem a ver com você rejeitar o trabalho do Espírito Santo em você. O trabalho do Espírito Santo é levar você ao perdão, levar você ao arrependimento. Para que você possa se arrepender, você tem que deixar que ele entre no seu coração. Mas se você não aceita, se você resiste, se você fala, não, eu não acho que é por aí. Se você racionaliza o trabalho dele e os milagres, você automaticamente está rejeitando a obra do Espírito Santo ao seu coração. Por que é tão grave? Porque se você se afasta do Espírito Santo, você não pode ouvi-lo e não pode descobrir o que é certo e errado. Vamos dizer que eu estou falando com você. E agora você está me ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Veja que a minha voz está ficando mais baixa, não está? Se eu me aproximar, a minha voz vai ficar mais alta. Sabe o que acontece? É que se eu estiver longe, você não pode me ouvir. É o que acontece quando você se afasta do Espírito Santo. Por isso o pecado contra o Espírito Santo, porque se ele não pode atuar na sua vida, você não pode receber perdão, porque você não vai querer se arrepender. Meu avô contava uma história. Ele trabalhava em um navio da Petrobras e ele conta que certa vez lá na sala de máquinas, explodiu a sala de máquinas, pegou fogo e ele mandou tirar os dois rapazes que se machucaram lá. Um estava com uma blusa de malha, que nem a minha, bem fina, e o outro estava com uma blusa de lã bem grossa. O que estava com a blusa de lã gritava o tempo todo. O que estava com blusa de malha não gritava. E depois um helicóptero veio, levou os dois para o hospital, e ele conta que o rapaz que estava com a blusa de malha morreu. E o de lã sobreviveu. E eu nunca entendi essa história. Ele explicava: filho, o de malha era muito fina aquela malha. Por isso o fogo queimou não só o corpo dele, mas até os nervos, e por isso ele não estava gritando, por isso ele não sofria. Já o outro, embora ele gritasse, é porque o fogo havia queimado ele, mas não havia encontrado com os nervos. Esse é o ponto. Se você já tiver tido todo o seu corpo queimado, inclusive os nervos, se você não puder ouvir o Espírito Santo, por mais que você ache que está bom, que a sua vida está normal, ela não estará normal. Você estará realmente fora do caminho. Conta que certa vez Billy Graham estava pregando e falando que as pessoas que têm problemas, que as pessoas que têm provações, elas estão na guerra, porque na guerra a gente tem problema e provação. E um rapaz no final abordou Billy Graham e falou assim: olha, eu não tenho problemas e provações há muito tempo. Eu acho que não é bem assim como o senhor fala.
Ele olhou para o rapaz e falou: olha, meu filho, se você não tem problema nem provação, é que talvez você já esteja fora da guerra. Sabe, se você está me ouvindo, se você sente vontade de buscar a Deus, é que o Espírito Santo ainda atua no seu coração. Você ainda não pecou contra o Espírito Santo, mas se você não quer saber de Deus, se você não está ouvindo a voz de Deus no seu coração e você não consegue ouvir nada, você sempre só busca fazer o que é errado, então realmente é algo preocupante, porque quando você não ouve a voz de Deus, quando você não vê problemas na sua vida, é porque talvez você esteja fora da guerra.